Fala galerinha, tudo beleza? Prof. Rui Medeiros por aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Prof. Rui Medeiros e a Química das Coisas, o canal que ajuda na sua aprovação. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva nesse momento, porque conteúdos como esse sempre são postados no nosso canal e com certeza vão te ajudar a resolver os seus problemas com vestibular. Bem, nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a prova do PASSE da UFMS, prova da segunda etapa do PASSE do triênio 2021 a 2023, que foi realizada em dezembro de 2022, né? Então a gente vai comentar todos os pontos das 5 questões referentes à nossa química, né? E falar para vocês o que eu achei no final sobre o meu parecer e se teve algum probleminha nessa prova. E já adianto, hein? Teve probleminha sim. Então vamos lá, bora começar. Sem mais conversas, vamos agora. Bem, a primeira questão é a seguinte, ela diz bem assim: Robert Boyle foi um dos primeiros cientistas a trabalhar com corretor automático, hein? Olha aqui, ó. Iniciadores não, indicadores ácido-base, né? O jeito que foi pro vestibular. Por volta do século XVII, essas substâncias têm como principal característica a sensibilidade na mudança de cor frente ao pH do meio onde estão inseridas. A fenolftaleína, a estrutura abaixo, é um indicador ácido-base bastante utilizado em práticas laboratoriais. Em relação ao equilíbrio ácido-base na figura, assinale a alternativa correta. Bom, primeira coisa que a gente sabe sobre fenolftaleína. Vamos lá, sobre a fenolftaleína. Vamos lá, aquilo que você aprende desde o 9º ano, tá, do ensino fundamental, tá? Em meio ácido, como que a gente costuma aprender? Em meio ácido, né, como que fica a cor da fenolftaleína? Ela é incolor, ela não tem cor alguma. E em meio alcalino, também chamado de básico, como é que ela fica? A cor dela é um rosa bem intenso, né? É um rosa carmim, não é verdade? Que muitos autores chamam de vermelho. É isso que você aprende no ensino fundamental. Calma que daqui a pouco tem algumas ressalvas quanto a isso, né? Mas é isso que a gente aprende. Em meio ácido é incolor, em meio básico é vermelho ou rosa carmim. Tudo bem? Então ele coloca bem assim, ó. Bom, dá uma olhada aqui, gente. Se você analisar, ele colocou uma estrutura A e colocou uma estrutura B, certo? Olha a estrutura aqui, gente, a estrutura da esquerda. Você notou que a setinha para a esquerda tem a introdução de H+. Portanto, o meio está ficando mais ácido. Ou seja, isso aqui então deve ser a estrutura que é incolor. Essa deve ser a estrutura incolor, certo? Agora da direita, presta atenção, ó, OH-. Então agora o meio está ficando mais básico, mais alcalino, e daí ele vai ficar com essa segunda cor, que deve ser a cor rosa carmim, tudo bem? Rosa carmim. Agora, deixa eu já falar uma coisa para vocês. Por que essa estrutura aqui é incolor e essa daqui é rosa? Gente, tem a ver com a conjugação dos elétrons π. Perceba, ó, a conjugação no benzeno. Dupla simples, dupla simples, dupla simples, não é? Só que aqui não tem conjugação. Você percebe, ó? Dupla, simples, simples e outro anel. Ou seja, as conjugações estão restritas aos anéis. Ou no máximo, né, desse anel aqui com essa ligação dupla. Agora, olhe para a próxima estrutura, gente. Olha como que é, ó. Dá uma olhada, dupla, simples, dupla, simples. Se você continuar dentro do anel, né, aqui, ó, se você for notar aqui, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Percebeu? Se eu fosse para a esquerda, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, né? Olha aqui, gente, como que você tem uma conjugação bem grande. Então essa cor é por conta dessa alta conjugação na molécula inteira. Mas enfim, você não tinha que saber disso, né? O que você tinha que analisar é com relação à cor. Então ele fala bem assim, ó, na estrutura A, o pH do meio é maior que 7. Gente, olha aqui, ó, se o sistema é ácido, quer dizer que o pH tem que ser o quê? Menor que 7. Menor que 7. Então tá errado. B. Na estrutura B, que é essa daqui, o pH do meio é neutro, portanto a solução é incolor. Tudo cagado, né, gente? O pH é mais alcalino e o sistema é róseo. C. As duas estruturas não sofrem alteração significativa frente ao pH ácido básico? Claro que não. Se ele não sofresse, não seria um indicador. D de dado. A estrutura B é característica de pH maior que 7, né? Por isso a solução adquire cor rosa. Vamos marcar essa alternativa aqui. Vamos marcar, né? Tem a ver com o que a gente comentou. E letra E. A estrutura A é característica de pH menor que 7. Tá verdadeiro, né? Tornando a solução amarela. Na verdade, não é amarela não, né, gente? É incolor. Agora, o que eu posso falar para vocês que é um problema dessa questão? Até agora você deve estar olhando e falando, ué, Rui, tá tudo certo. Então, essa questão tem uma falha conceitual, né? E a falha conceitual tem a ver com uma coisa que a gente explica em aula, chamada zona de viragem do nosso indicador.
tá? O que seria a zona de viragem? É a faixa de pH que muda a cor do seu indicador. Então, por exemplo, ó, dá uma olhada. Se você for pensar na zona de viragem, olha aqui, ó, pensa numa faixa de pH. Tudo bem? Qual que é a zona de viragem da fenolftaleína? Cara, entre 8,2, alguns autores falam que é 8,3, tudo bem, não tem problema, até um valor de pH 10. O que eu quero que você entenda é o seguinte, antes de 8,2, esse cara é incolor. Após o valor 10, esse cara é rosa carmim. Tudo bem? E aqui, entre esses dois valores, ele está na viragem. Ou seja, gente, entre esse pH 8,2 e o pH 10, ele está mudando de cor. Então ele fica com um rosa fraco. Tudo bem? Um rosa claro. Essa é a cor que ele fica. O que eu quero falar para vocês é a seguinte coisa, então. Essa alternativa D não está totalmente correta. Porque ele fala assim, ó, a estrutura B é característica de pH maior que 7. Falso. Ela é característica de pH acima, no mínimo acima de 8. Eu já vi autor colocando 8 de zona de viragem, né? Tem que ser no mínimo acima de 8, tá? Porque até o valor 8, até antes disso, esse cara ainda está incolor. Então, assim, não está muito correta essa alternativa. Não está muito correta. Já posso ser sincero conhecendo a UFMS como eu conheço, tá? A chance do vestibular anular essa questão é quase zero. É quase zero, tá? Porque eles vão falar, ah, não, a gente está levando em consideração o conceito mais simples, que o aluno aprende, de ser de uma cor e meio ácido e outra cor e meio alcalino. Mas isso é um problema, porque cada indicador se comporta de uma forma. Tem indicador que vira em pH próximo de 1,2 até 3, alguma coisa. Vocês estão entendendo? Então, assim, é muito relativa essa questão de indicadores. Então, pelo correto, teria que ser anulada essa questão. Teria que ser anulada essa questão, né? Então, ele não poderia ter falado 7. Ele poderia ter falado em pH alto. Aí sim você teria essa alternativa como sendo correta de verdade, né? Então, gente, aqui esse foi o problema encontrado, mas volto a dizer para vocês, a chance de alguém anular é quase zero. Tudo bem? Agora vamos para a próxima, ó. Questão de número 42. Considere o seguinte sistema em equilíbrio, né? Cara, olha aqui, ele dá uma reação que é a famosa síntese da amônia, processo conhecido na indústria como Haber-Bosch. Ele fala que esse processo para a direita é exotérmico e que para a esquerda é endotérmico, e ele diz bem assim pra gente. Ó, assinale a alternativa que aumentaria, né, a concentração de amônia no sistema. Ou seja, o que deslocaria o equilíbrio para a direita? Essa é a pergunta. O que deslocaria o equilíbrio para a direita, certo? Vamos ver então o que desloca para a direita. Vamos pensar? Primeira, aumento da concentração de nitrogênio. Gente, se eu aumento a concentração de nitrogênio, o equilíbrio vai para o lado oposto, ou seja, vai para a direita. É exatamente o que eu quero. Letra A é a resposta. Vamos ver as outras? Diminuição da concentração de hidrogênio. Gente, quando eu diminuo a concentração de alguém, o sistema tenta repor, ou seja, o equilíbrio iria para a esquerda, que é o lado do hidrogênio. Não é o que eu quero. C. Aumento da temperatura do sistema. Gente, quando eu aumento a temperatura, eu vou para o lado que gosta de calor, que é o lado endotérmico. Nessa vez aqui, o endotérmico é o sentido esquerdo, então não é o que eu quero. Próxima, acréscimo de catalisador. Gente, catalisador não desloca equilíbrio, pelo amor de Deus, eu sempre falo isso. Catalisador não desloca. E diminuição da pressão. Gente, quando você aumenta a pressão, vai para o lado que contém menos gases. Tá? E quando você reduz a pressão, que é o que ele fez, você vai para o lado que contém maior quantidade de gases. Bom, olha para o equilíbrio. Na esquerda, a gente tem 4 mols de gases e na direita eu tenho apenas 2. Como a gente está diminuindo a pressão, vai para o lado que tem mais gases. E que lado é esse? O lado esquerdo. Portanto, não está correta essa afirmativa. Tudo bem? Então, ó, a única correta é a letra A. Certinho? Letra A é a resposta. Bom, questãozinha bacana, questãozinha falando de Le Chatelier. Agora a gente vai para a próxima, que fala sobre lei de Hess. Uma questão que não é nada novidade, né? Questão que já caiu em vestibular, tá? Questão repetida. Esse eu fico chateado porque o FMS poderia fazer questões novas, né? Fazer como o Unesp faz, como a FUVEST faz. Questões inéditas, né? Vamos lá. O besouro bombardeiro espanta seus predadores expelindo uma solução quente. Quando ameaçado em seu organismo, ocorre a mistura de soluções aquosas de hidroquinona, peróxido de hidrogênio e enzimas que promovem uma reação exotérmica representada por essa daqui, ó. Dá uma olhada. Essa daqui é a substância que ele emite, reage com peróxido de hidrogênio, formando essa substância mais essa daqui. O calor envolvido nessa transformação pode ser calculado considerando-se esses 3 processos daqui. Então ele vai falar de lei de Hess, né, gente? Baseando em seus conhecimentos de química,
química, pode-se inferir que o calor desenvolvido na reação é equivalente a quanto? Gente, segredo de lei de Hess é qual? Compare a equação que você quer chegar com as equações que você tem. Então vou olhar a primeira substância, que é essa daqui. E em qual das três equações que ele aparece? Na primeira. Eu quero que ele esteja do lado esquerdo da seta. Aqui ele está do lado esquerdo. Eu quero ter um mol desse cara. Aqui tem um mol desse cara. Portanto, a gente vai apenas copiar essa primeira equação. Copia. Tudo bem? Agora vamos para a próxima. Ó. Vai. Segunda substância, H2O2. O H2O2 aparece na esquerda da seta. Eu quero ele, né? Ele está na segunda equação. Eu quero que ele esteja do lado esquerdo e aqui ele está do lado direito. Então a gente vai ter que fazer o quê? Inverter essa equação. Inverte essa equação. Bom, outra coisa. Eu quero ter um mol e aqui tem exatamente um mol. Ótimo, então tá tudo certo, né? Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Você percebeu que a gente vai inverter essa equação, né? Olha aqui, ó, vou inverter, então vou copiar a invertida. Vai ficar assim, ó, H2O2, tá? Virando para nós água, presta atenção, mais meio mol de oxigênio. Certo? Quem que é a próxima substância que eu quero? Essa daqui. Essa substância já está na primeira equação que a gente já mexeu, então eu não posso mexer de novo. A última substância é a água, que é agora que vai ser o X da questão. Ó, a água eu quero que esteja na direita 2 mols de água. Tudo bem? 2 mols de água. Se a gente for ver por essa equação que a gente já mexeu, olha aqui, ó. Essa equação que a gente já inverteu já deixou 1 mol de água na direita. Já deixou 1 mol de água na direita, mas eu quero 2, então tá faltando mais 1. É por isso que eu vou pegar a última equação e vou inverter, para que essa água passe para o lado direito. Quer ver? Ó? Quando eu inverto essa última equação, o que vai acontecer? Vamos copiar a invertida? Vai ficar assim, ó, meio de O2, certo? Mais H2, olha para cá, formando a água do lado direito, certo? Agora a gente chegou onde nós queríamos. Sabe por quê? Presta atenção, ó. Corta esse H2 com esse H2. Corta meio de O2 com meio de O2. O que sobrou? H2O2 junto dessa substância, que é justamente o que nós queríamos na esquerda, formam para nós o quê? Essa substância aqui, juntamente de 2 águas. Então, beleza, é isso que a gente vai fazer, né? Deu certinho. Agora, vamos só fazer as operações? A primeira eu copio. Então, o ΔH continua sendo quanto? Mais 177 kJ. A segunda, eu inverti. Ficou menos 95 kJ. A terceira, eu inverti. Ficou menos 286 kJ. Então, o ΔH final é justamente a soma desses 3 caras, né? De acordo com a lei de Hess. Se você fizer, então, 177 menos 95 menos 286, vai dar quanto? Menos 204 kJ de energia por mol. Tudo bem? Então é justamente essa a resposta. Menos 204, que é o que diz pra gente a alternativa B de bola. Certo? É isso, gente. Essa é a nossa questão. Vamos agora, então, para a penúltima. A penúltima é uma questão facinha. Ela fala bem assim, ó. Considere os líquidos da tabela a seguir, tá? Então ele me deu uma tabelinha com todos esses caras aqui, tudo bem? Leite, água do mar, Coca-Cola, café preparado, lágrima e água de lavadeira. É correto afirmar que apresentam caráter ácido apenas quais? Bom, considerando então que o sistema se encontrava a 25 graus, né, que é o comum da gente trabalhar, o que a gente pode afirmar, né? Primeira coisa, ó, para você ter um sistema ácido, nessa temperatura de 25 graus, a concentração hidrogeniônica tem que ultrapassar o valor de 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, tudo bem? A concentração hidrogeniônica tem que ser maior do que essa. Então vamos olhar aqui, né, os sistemas que nós temos. Bom, primeira coisa, o leite. O leite está exatamente 1 vezes 10 a menos 7. Então desse jeito que tá, ele não é ácido. Embora o leite, toma cuidado, esse daqui é um problema, que a gente tem que interpretar a tabela, né? Mas o leite é um sistema ácido, sim, tem pH 6 e pouquinho. O H+ é maior do que isso. Mas segundo a tabela, está exatamente igual a 1 vezes 10 a menos 7. Então esse cara não pode ser, certo? Esse cara não pode ser. Tá? Segundo, água do mar, 1 vezes 10 a menos 8. Gente, 10 a menos 8 é menor do que 10 a menos 7, toma cuidado, não é. Coca-Cola, gente, 10 a menos 3, claro, esse cara aqui tá ácido demais, tá? Café preparado, 10 a menos 5, também é maior que 10 a menos 7. Lágrima, não, a lágrima tá neutra. Água de lavadeira, pelo amor de Deus, tá muito alcalina. Então os únicos produtos são quais? O café preparado e a Coca-Cola. Portanto, gente, a nossa resposta é a letra C. Gente, questãozinha muito fácil, né? Muito, muito, muito fácil. Um aluno que nem tivesse tido aula de pH, pelo amor de Deus, ele sabe que Coca-Cola é ácida, né? E o café também. Então, assim, gente, questãozinha bem de boa, não podia errar. Agora a gente vai para a última, que fala sobre o ácido fosfórico. Vamos lá? O ácido fosfórico é o ácido lante utilizado nos refrigerantes do tipo
cola. Considera-se que a presença dos ácidos fosfórico e carbônico agem diretamente na língua, onde as bolinhas ficam estourando e o cérebro interpreta como se fossem cócegas na língua, o que dá uma imensa sensação de prazer. Considera-se que o limite máximo de ingestão diária aceitável de ácido fosfórico aditivo em alimentos é de 5 mg por quilo de peso corporal. Gente, infelizmente a gente não vai usar para nada esse número aqui, mas tinha muita, né, se ele tivesse sido mais criativo, daria. Sabendo-se que um certo refrigerante contém H3PO4 na concentração de 6 vezes 10 a menos 4 gramas por ml, uma pessoa que ingira 1 litro desse refrigerante em um dia estará ingerindo uma quantidade de ácido aproximadamente igual a quanto? Bom, vamos lá. Primeira coisa, gente, qual que é a concentração? 6 vezes 10 a menos 4 grama para 1 ml. Então, ó, é grama de ácido fosfórico, certo? Para 1 ml de refrigerante. Agora, essa pessoa vai ingerir 1 litro. 1 litro é 1000 ml. 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo, certo? Então, quanto que ela vai estar ingerindo de gramas de ácido fosfórico? Né? X. Esse X vai dar quanto, gente? Se você fizer, vai dar 6 vezes 10 a menos 1 grama. Ou, se você preferir, você pode colocar 0,6 grama. Ou, se você preferir, você pode colocar 600 miligramas. Essa é a quantidade de ácido fosfórico que essa pessoa ingeriu. Bom, se você olhar nas alternativas, não tem, né? Ó, 6 vezes 10 a menos 3 grama? Não, é 6 vezes 10 a menos 1. 6 vezes 10 a menos 1 miligrama? Não, é 600 miligramas. 30 miligramas? Não. 30 gramas por quilograma? Gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que a letra A já tá bem óbvio que vai ser a resposta. Mas como que eu chegaria nesse valor? Gente, ele me deu a massa molar, não deu? Se eu dividir a massa pela massa molar, ou seja, se eu dividir esse 0,6, né, pelo valor que é 98, gente, vai dar essa resposta, não vai? Por quê? Raciocina comigo, eu vou fazer aproximadamente, né? Você concorda que esse número aqui é aproximadamente 100? Então, se você dividir isso daqui, vai dar quanto? Né? Vai dar, ó, 6 vezes 10 a menos 1, que é o mesmo que 0,6, dividido por 100. 100 é 10 ao quadrado. Então, isso daqui vai dar quanto? 6 vezes 10 a menos 3, mol aproximadamente, né? Então, aproximadamente, essa é a quantidade que ele vai ter ingerido. Portanto, galera, a letra A é a nossa resposta. Gente, então, ó, essa foi a prova, né? Esse daqui foi o nosso gabarito preliminar, tá certo? Essa foi a nossa prova de 2023. E, gente, qual que é meu parecer? Achei bem distribuídos os conteúdos. Se for parar pra ver, ó, teve uma questão de soluções, teve uma questão de pH, né? Ou de acidez, teve uma questão de termoquímica, teve uma questão de deslocamento de equilíbrio e teve uma questãozinha de falando de equilíbrio de novo, só que com relação a indicadores. Então foi uma boa prova, foi uma prova bacaninha, tirando esses detalhes que a gente comentou, né, da falta de zelo, da falta de cuidado, que já não é muita novidade para nós aqui do Mato Grosso do Sul, né? É uma pena, esses vestibulares costumam fazer isso daqui. Cara, foi uma boa prova. Tirando isso, foi uma boa prova sim, né? Eu acho que foi legalzinha. Tirando esses detalhes que não foram colocados, a prova, ela realmente cobrou aquilo que precisava ser cobrado do aluno, né? Que é o que a gente espera nessas provas daí. Fechou? Então espero que você tenha ido muito bem e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vídeos como esse sempre aparecem por aqui que vão ajudar na sua aprovação, ok? Um beijo a todos, valeu e tchau, tchau!